recrutas, eu sou o Mike, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd, onde nós vamos avaliar o último e esperado episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Se você não sabe, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, eu analisei já a temporada inteira, eu vindo desde o primeiro episódio, avaliei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e agora o 7º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Então, se você não viu as outras análises e quer ver, apareceu aqui no card neste momento. Então, antes de começar este vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente duas coisas pra você. A primeira coisa, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É só clicar aqui embaixo, rapidão, mostra, puf, inscrevi, tô de boas. E me seguir no Instagram, porque já apareceu o link na tela e também tem aqui na descrição pra você me seguir no Instagram. Então vamos rápido, porque é muita coisa pra falar sobre essa season finale de Game of Thrones. O episódio já começa com a tensão de todos os lados, porque vai acontecer a grande reunião que todo mundo sempre esperou que acontecesse na série inteira. Daenerys, os Lannisters, o Norte, todo mundo junto ali, os exércitos de Porto Real, os exércitos dos Dothraki, os exércitos dos Imaculados, e mais não sei quem, e a galera do Norte. Mano, juntar essa porra toda é um barril de pólvora. E Cersei é um fósforo aceso. Então acontece toda essa tensão de... eu senti muito uma coisa meio Age of Empires, meio Civilization, que você vai posicionando os seus exércitos ali perto das capitais inimigas, aí você tenta negociação, não rola negociação. Eu faço isso jogando Civilization, não sei vocês. Então todo esse primeiro começo ali do episódio é você buildando, você construindo toda essa tensão que precisa ser construída. Não pode simplesmente, tá a galera ali, vamos começar o encontro. Não, precisa que haja essa tensão que o Bronn tava sentindo, que o Jaime tava sentindo, de qualquer passo errado aqui vai dar muita merda. E é praticamente o que acontece. Alguns passos errados são dados. Mas Cersei nesse episódio, ela foi muito... Como é que eu posso dizer? Ela foi muito categórica e justa com a personagem dela que foi criada até aqui. Porque muita gente tinha medo do que viria a sair desse plano do Tyrion de trazer um White Walker pra Cersei. Que eu acho que praticamente é quase como consenso geral de que é uma má ideia. Foi uma má ideia. Foi um plano meio sem pé nem cabeça e haveria outras maneiras. Ainda assim, as pessoas estavam com um pouco de medo do que viria por parte da Cersei. Se viria uma coisa que desconstruiria a personagem que foi construída durante tanto tempo. E não. Todas as atitudes de Cersei, a descrença dela, a falta o fato dela não ter se impressionado de Daenerys ter chegado num dragão voando, naquela chegou ali, era pra todo mundo tá igual todo mundo tava, a Cersei com aquela cara olhando assim, você tá atrasada. Ela foi muito condizente, e aí sim, quando ela viu o White Walker não, o White, né, o zumbi. Quando ela viu o zumbi quase devorando a face dela, é uma coisa que ela fala lá na frente do episódio, ali sim ela viu a bruxa, ela viu a avó pela Greta, porque ela temia pelas pessoas que ela ama. Que no caso é o filho dela, que ainda é uma grande dúvida se a mulher tá grávida de verdade ou não, porque nós temos aquela famosa premonição, a maldição, a profecia, se chame do que você quiser, de que a Cersei teria 3 filhos. Então ainda fica essa dúvida se essa mulher tá grávida mesmo ou não, mas eu acho que mesmo se ela não tiver, ela acredita que esteja. Então ela temeu de verdade pelo filho dela. E aí quando ela vê o zumbi, então ela realmente estava disposta a vir com essa trégua que a Daenerys queria. Contanto que Jon Snow prometesse que ele não ia se meter na história. E é mais uma vez, mais uma atitude justa de Cersei. E quando eu digo uma atitude justa, eu não quero dizer uma atitude justa de uma pros outros. É uma atitude justa com a personagem. É uma atitude esperada de uma personagem que foi construída do jeito que Cersei foi construída. Ela olha, ela sabe exatamente qual é o problema, quais são as consequências e quais são as possibilidades do futuro. Ela tem plena certeza de que agora sim, existe essa merda de exército dos mortos. Existe. Eu posso fazer uma trégua com a Daenerys. Posso.
eu só vou fazer se eu puder tirar alguma vantagem disso. Lannister. Isso foi sensacional, porque essa é a Cersei. Então, nesse período da reunião aí, desses grandes monarcas, desses grandes governantes, nós tivemos ali micro-encontros, por exemplo, o Cão com o Montanha, o Cão com a Brienne, o Bronn com o Podrick, que foram ótimos encontros pequenos para dar aquelas últimas amarradas, que é uma coisa que essa temporada fez muito, pegar os núcleos que estavam tão separados, tão distantes, tão desconectados, e aos poucos indo costurando ele, construindo essa grande trama englobada. Porque assim, Game of Thrones ela veio trazendo mini núcleos e foi inserindo cada vez mais. A gente já sabia que no final eles iriam fazer isso daqui. Seria impossível não trabalhar com a convergência desses núcleos. Era impossível. Então, esses micro-encontros serviram muito para que essas convergências acontecessem. Agora, teve uma coisa que foi estupidamente desnecessária nessa sequência, né, da reunião em Porto Real, que foi o Euron. Sabe, foi completamente destoante do resto da cena. Daria pra você colocar toda esse arco do Euron Greyjoy puxando o Theon de lado e falando: então, eu tô com a sua irmã. Se você não jurar lealdade pra mim, eu vou matar ela. Dava pra ele fazer isso num canto e aí o Euron ele ia sair como mais vilão ainda e podendo dar ali toda essa dúvida se o Theon ia realmente se ajoelhar pro Euron, se ele iria trair mais uma vez, e tudo isso que enriqueceria. Pelo contrário, eles fizeram propositalmente o Euron parecer um boboca. Eles fizeram do tipo assim, a galera tá ali conversando numa reunião, de repente ele grita lá no meio: Theon, eu tô com a sua irmã! Todo mundo: o que esse cara tá falando, velho? Sai daqui, os adultos estão conversando, pelo amor de Deus. Então, sabe, foi aquela cena que deu um pouquinho de vergonha alheia. Então eu fiquei... Nossa, perderam muito a chance de transformar o o Euron, em algo mais imponente, mais foda, mais detestável do que ele tava sendo já. E aí foi só... que vergonhinha alheia. Mesmo que no final do episódio você descubra que tudo era uma armação e que não sei o que lá, mas ainda assim, aquela cena não foi armação. Aquela parte ali não foi. Foi só ele querendo... Sabe quando você tá ali num grupo de pessoas tendo um debate legal e de repente alguém quer bancar o fodão e só faz passar vergonha? Todo mundo conhece essa pessoa, né? Ou já esbarrou com uma pessoa dessa. Então, foi o Euron nessa cena. Então foi muito ruim isso, muito mesmo. Mas então, aí voltando lá pra reunião mesmo, quando a Cersei falou assim: eu queria fazer a trégua, mas Jon Snow cagou no pau, né? E aí, eu que defendi a sensatez de Jon Snow a temporada inteira, venho aqui dizer que Jon... Burro, hein, jovem? Burrão, hein? Você arma esse circo todo pra parar ali na frente de Cersei e não sabe escolher as palavras na hora de não dar uma bola fora. Eu sei, Jon ele precisa ser um cara honrado, precisa ser honesto. Mano, existem maneiras diferentes de você contar a verdade sem mentir. Quer contar a verdade? Você não quer ser um mentiroso? Não quer ser uma pessoa falsa, uma pessoa desonrada? Ok. Existem outras maneiras de você contar a verdade pra Cersei sem irritar a mulher. Então sim, tudo que acontece dali em diante, ali nesse núcleo da galera que tava em Porto Real, foi meio que culpa do Jon. Bom, falando do Theon, já que eu falei do Theon, já falei do Jon agora, a gente teve uma sequência muito legal, muito simpática, muito interessante dos dois personagens, onde o Jon aparenta que ele perdoa o Theon por algumas coisas. Foi meio do nada, já que da última vez que os dois se encontraram, o Jon quase bateu no Theon, né? Então eu não entendi de onde veio toda essa iluminação do Jon pra ele falar assim: não, tá bom, eu te perdoo, você matou meus irmãos, mas eu te perdoo. Eu não sei de onde veio essa iluminação, mas a cena em si, ela foi legal. Se viu também pra redimir o personagem do Theon, que ali, depois daquela conversa com o Jon, ele finalmente criou um par de bolas fantasmas, mas bolas. O menino não tinha as bolas nem literalmente, nem figurativamente mais. Agora vamos para a minha parte favorita do episódio. A minha parte favorita do episódio, que foi o núcleo Winterfell.
Eu sei que muitas pessoas vão dizer, ah, nossa, olha aí, ó, previsibilidade. Todo mundo sabia que a Arya e a Sansa iriam se juntar pra matar o Mindinho. Então, se você sabia, parabéns. Mas pra mim, durante a temporada inteira, ficou essa coisa de caralho, Sansa tá sendo manipulada pelo Mindinho mesmo, né, brother? Puta que pariu, fudeu agora. Vai botar as duas uma contra a outra. Porém, todavia, entretanto, eu gostaria de lembrar pros senhores que no vídeo passado de Game of Thrones, eu falei, e não vem falar assim, ah, mas você deve ter lido o roteiro. Aqui, ó, li roteiro porra nenhuma. Eu falei, eu tô achando que Sansa tá manipulando o Mindinho. Quem tava certo? Quem tava certo? Eu tava certo! Porra! Sim, toda essa história da Sansa deixar o Mindinho falar no ouvido dela e parecer que ele tá... E ele ficar achando que ele tava manipulando ela e levando ela pra onde ele queria ir. Isso era tudo teatrinho da Sansa. Ela foi a melhor personagem deste episódio. Caralho, bicho, na hora que o Mindinho começou a falar, e a Sansa caindo, não, velho, não me decepciona, Sansa, por favor, vai, minha filha. E aí, ó, juntou a reunião e finalmente Mindinho encontrou uma quina de mesa pra bater. E essa quina de mesa se chama Arya Stark. Ai, meu Deus, mataram o Mindinho. Que felicidade que eu fiquei, velho. Porém, essa cena, ela tem um problema. Ela tem um problema muito forte, velho. Por mais gratificante que ela seja, por mais foda que ela seja, ela tem um problema muito, muito forte. As provas da Sansa para essa acusação são completamente infundadas ou inexistentes. A Sansa só foi falando. Não apresentou prova nenhuma. O Mindinho, inteligente como ele é, ele deveria ter sacado que eram tudo provas infundadas e falado, não sei o que você tá falando besteira. E aí o Bran ia dar coisa lá de corvo de 3 olhos dele lá, e o Mindinho poderia ter feito assim, esse menino tá doido, gente, tadinho, passou muito tempo fora da muralha, tá achando que tem visão. Então essa problemática, ela quase consegue tirar o brilhantismo da sequência do julgamento do Mindinho, quase. Ainda assim, é uma sequência muito foda, que eu fiquei muito feliz de ver. E aí eu fiquei um pouco na dúvida do seguinte, uma coisa pra mim pareceu inconsistente. O Bran, desde que ele chegou em Winterfell, ele vive dizendo, eu não sou o Bran, eu não sou o Bran, eu não sou um Stark, eu não sou o Lord Stark, eu sou o Corvo de 3 Olhos, o Bran morreu e que não sei o que. Eu tinha muito essa ideia, ok, eu aceitei, o Bran agora é como se ele fosse uma entidade, como eu já falei, como se ele fosse o vigia da Marvel, que ele só sabe das coisas e ele não pode interferir. Tanto não pode quanto não quer interferir. Só que aí nesse episódio ele praticamente volta a ser Bran Stark. Tanto é que ele ainda fala, Jon não é filho do nosso pai, vou chegar lá, aguenta aí. Ele toma partidos que o Bran Stark tomaria, então o personagem tornou inconsistente. Decida-se, ou ele é essa entidade que não é o Bran Stark, e aqui no final ele foi consistente, ou ele era o Bran Stark e essa temporada inteira ele foi um personagem de merda, com a capacidade de atuação de uma porta, e que poderia ter resolvido as coisas há muito tempo e não tá resolvendo. Das duas, uma. Independente de qual situação, personagem problemático. É um personagem com problemas. Não, o personagem tem problemas, que ele tem problemas que ele não anda, né? Mas a construção de personagem tem um problema. Eu prefiro acreditar que só que no final que eles cagaram no pau. Só aqui, no finalzinho. Bom, e aí a gente volta pra Porto Real, onde finalmente a Cersei, que havia brigado com o Tyrion em uma cena que eu jurei que o Tyrion ia morrer. É sério, eu jurei que o Tyrion ia morrer naquela hora. Puta que pariu. Eu já tava me despedindo do anão. Ela volta e fala, eu vou ajudar vocês, só que eu quero que você... Eu vou com vocês, eu não vou só dar trégua, eu vou com vocês, vou ajudar na guerra, quero que vocês lembrem que eu fui justa com vocês, mesmo vocês não dando garantia nenhuma. E aí eu tava olhando assim, caralho, Cersei ganhou ponto pra cacete nessa hora. Só que era mentira. Tudo bem. Mas ainda assim não é uma coisa ruim, porque mais uma vez
é a Cersei completamente embasada na personalidade dela, na personagem que foi construída pra ela. Eu tenho quase certeza que depois que o Tyrion olhou pra ela e falou, você tá grávida? Ele fez algum acordo com ela que vai botar na bunda de todo mundo lá na frente. Todo mundo. Então a gente vê que a Cersei realmente ela quer trair Daenerys, ela quer trair o Jon Snow, e ela tá só de fingimento pra que eles achem que é uma trégua. E aí o Jaime ficou puto, finalmente... Amém, Senhor Jesus, que esse menino parecia que não tinha perdido sua mão, tinha perdido o saco junto. Finalmente, meu querido Jaime Lannister criou um par de bolas, assim, mas, porra, mano, você tá de zoeirinha já. Você já tá me zoando com essa porra. E aí é uma coisa legal, porque Jaime saiu de um relacionamento abusivo. Geralmente a gente vê a situação inversa, né, mas é interessante você ver o quanto o Jaime... era parte de um relacionamento abusivo. Tudo bem, já era errado o fato de ele estar comendo a irmã. Já começa errado aí. Sim, comer a tia também é errado. Mas aí, finalmente, Jaime mostrou todo aquele espírito do personagem que a gente queria ver, que a gente vinha acompanhando desde toda a jornada do Jaime, desde o começo. Essa redenção do personagem se tornando um personagem foda pra caralho. É aqui que a gente queria que o Jaime tivesse chegado, e é aqui que Jaime chegou. E também jurei ali, deu aquela pontadinha de... que eu achava que o Jaime também ia morrer. E quando o Jaime vai embora, nós tivemos uma das sequências mais bonitas do episódio, que é quando vai mostrar que o inverno chegou em Porto Real. Cara, é uma sequência com a fotografia muito linda, uma trilha sonora muito linda. Cara, foi muito bem feita esse plano mostrando que o inverno chegou em Porto Real. E foi muito justo ele ter ficado no episódio final. E aí, falar em inverno, a gente vai pra Winterfell, onde Sam Tarly finalmente encontrou Bran Stark, sabe? Os dois narradores dessa porra dessa história, as duas pessoas detentoras do conhecimento, finalmente se encontraram e falaram assim, vamos trocar as figurinhas aqui? Eu tô sabendo disso, tá sabendo de quê? Ah, eu tô sabendo disso aqui. E aí, finalmente... em um diálogo completamente expositivo, mas completamente necessário, veio a regra cravada em pedra pra fazer a galera que é anti-fanservice arrancar os cabelos da bunda com o dente pra oficializar por A mais B com todas as letras possíveis que Jon Snow é filho de Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark em um casamento legitimizado em Dorne, e que o nome do Jon Snow é Aegon Targaryen. Mano, nego ficou muito pistola com isso, velho. Mas nossa senhora, mas tô vendo o nego cuspindo marimbondo mutante. Principalmente por causa da revelação de que se chama Aegon Targaryen, que é nos livros um dos filhos do Rhaegar que o Montanha matou. E que nunca apareceu na série, nunca sequer foi citado na série, e que muitas pessoas, fãs do livro, ficavam sempre chateadas por, porra, nunca menciona o Aegon, nem nada, é por isso. É por isso que eles não mencionavam o Aegon, porque o Jon é o Aegon. Velho, foi mal. Eu não me importo o que acontece com o livro. Não me importo. Não me importo mesmo. E que se George Martin realmente se importasse com o que acontece no livro, ele já tinha lançado há muito tempo. Tem que parar de idolatrar uma pessoa que é covarde e não liga pra vocês, tá bom? Então esse episódio ele termina com, vamos dizer, com 3 fechamentos muito importantes. Vamos lá. O primeiro fechamento é essa história do Aegon Targaryen. Que enquanto... É engraçado como você mostra que finalmente Jon e Daenerys finalmente deram uma catucada no exato momento que o Bran tá falando. Eles são parentes. Olha só, que irônico, né? Eu vi, inclusive, uma tirinha muito engraçada sobre isso. A Daenerys Pera, Jon. Ele o quê? O Bran tá olhando. Aí teve esse fechamento da Daenerys e o Jon finalmente sendo um casal, enquanto o Bran oficializa que o Jon é um Targaryen oficial, o legítimo herdeiro do trono. E aí o Tyrion tá lá olhando assim no cantinho, enquanto muita gente achou que ele tá com ciúme. Quem tá com ciúme é o Sor Jorah. Não é o Tyrion, não. O Tyrion, ele tá naquela com o cu trancado. Ele, caralho, eu fiz uma besteira
com a Cersei. Ele provavelmente fez algum trato com a Cersei que vai fuder a Daenerys, mais do que Jon Snow estava fudendo. O segundo fechamento foi a sequência da conversa de Arya com Sansa, que fechou todo esse arco dos Starks, de Winterfell, da liderança de Winterfell, que foi uma coisa bem recorrente da temporada inteira. Então foi o fechamento da família Stark, sabe? Estamos unidas, tá todo mundo bem, a gente tá de boas. E acho que ficou legal pra caramba isso pra próxima temporada. Eles não terem um conflito interno, sendo que eles vão ter um problema muito maior, que é o terceiro e último fechamento deste episódio e dessa temporada, que deixou todo mundo com o cu na mão. Mano, o exército dos mortos demorou isso tudo pra chegar, mas finalmente chegou na muralha. E aí o pessoal olhando, tá, vocês chegaram. E aí? E aí vem um dragão gigante, zumbi, que não é de gelo, é fogo azul. Tá? Todo mundo, dragão de gelo. Não é dragão de gelo, é um dragão zumbi. Dragão de gelo. Não é dragão de gelo, é um dragão zumbi. E aí vem o dragão zumbi, cuspindo fogo azul e derrubando a muralha. A muralha. Meu Deus. Mano, foi uma cena tão impactante, tão cinematográfica, tão foda. Eu não piscava, eu fiquei na ponta do sofá, igual um doido, assim, e olho arregalado e não piscava. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí termina com aquela caralhada de zumbi atravessando, e agora a piroca zumbi vai cantar. Vai piar. Puta merda. Mas enfim, embora eu tenha gostado muito desse episódio, ele teve problemas muito grandes. As partes boas foram muito maiores e mais numerosas do que as partes ruins e os defeitos. Mas essa season finale não chegou nem perto de ser tão foda quanto Winds of Winter foi, que foi a season finale da temporada passada. Aquilo foi o melhor episódio da série inteira. Foi um bom episódio. E pra mim foi um episódio condizente com a temporada, porque ele reflete exatamente o que eu acho da temporada. Foi uma temporada boa, com muitos acertos, com alguns erros muito graves, inclusive, mas que no fim das contas, em questão de intensidade e número dos acertos, foi muito maior do que a intensidade e os números dos erros, o que transforma essa temporada em uma temporada boa. Não é a melhor temporada, mas definitivamente não é a temporada que matou o Game of Thrones. Igual tem muita gente falando, tem gente falando no velório de Game of Thrones. Não foi uma indireta pro Ricardo, gente, pelo amor de Deus. Eu não dou indireta pro Ricardo. Se eu acho uma coisa com o Ricardo, eu vou lá no Facebook e falo assim: Ricardo, você falou isso, eu achei aquilo, ok? Sejam mais felizes. Foi uma temporada boa. Foi uma temporada boa e foi um episódio bom. Foi um episódio muito bom, mas ele ficou pra trás em questão do que já foi feito. No caso, o Winds of Winter, que foi a season finale das season finales. Então agora é esperar até 2019 para ver a última e 8ª temporada de Game of Thrones. Então eu espero do fundo do meu coração, gente, que vocês tenham curtido esse vídeo, assim como todos os vídeos de Game of Thrones que foram feitos nessa temporada, tá? Foi muito divertido, foi a primeira vez que eu fiz, são 7 temporadas que eu podia ter feito isso, né, mas foi a primeira vez que eu fiz realmente a cobertura de uma série desse jeito, e eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que tem gente que só conheceu o canal por causa disso, então muito obrigado, eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço! E Dracarys, caralho!